Bom, essa é uma sessão do Papo à Mesa, ela vai ser gravada e vai ser disponibilizada no canal YouTube da Vera Kiss, em aberto. Quem não quiser compartilhar a imagem, voz, ou deixa fechado, se retira da sala, senão a gente vai entender que vocês consentem e que estão de acordo para compartilhar a voz e imagem pelo nosso canal YouTube. Bom dia, Eli. Então, acho que está tudo bem com todos, né? Vamos manter, então, todos na nossa sala. Hoje, então, é o segundo Papo à Mesa depois do nosso período estival europeu. E eu tenho o prazer de receber a Luana, com quem já faz algum tempinho que a gente está tentando fazer alguma coisa junto, e até que, enfim, a gente conseguiu. E a Luana vai apresentar a tese de doutorado dela, Patrimônio Alimentar do Povo Xerente, e suas interfaces com o turismo gastronômico, a tese que ela defendeu na Universidade do Vale do Itajaí, na Univale. A Luana é empreendedora e cozinheira do Borduna Bistrô, mestre em turismo e hotelaria pela Universidade do Vale do Itajaí e agora doutora. Mas eu vou deixar ela se apresentar melhor. E Luana, a sala é sua. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. E eu acredito que a gente vai sair daqui com muito mais conhecimento, mais ricos de conhecimento. Obrigada a todos e a sala é sua. Bem-vinda. Bom dia a todos. Agradecer em primeiro lugar a Juliana pelo convite, né? Fiquei super feliz com o convite e sempre é uma oportunidade, né, da gente estar partilhando os nossos conhecimentos, né? Desde o mestrado eu acredito muito na socialização dos saberes, não é? Pouco vale a gente escrever uma tese, uma dissertação e ninguém ter acesso, né? Então a gente poder compartilhar, não é, em diversos meios o que a gente aprendeu e aprender também nesses encontros sempre é muito bom. Então, assim, a parte acadêmica, né, a Juliana já apresentou, e assim, só para explicar para vocês que essa minha relação com a comida, com a cozinha, é uma relação que se iniciou no seio da minha família, né? Minha avó é cozinheira, minha avó paterna foi cozinheira, né, durante a vida inteira. Foi a primeira professora de culinária do SES, em Bragança, no Pará. Né? Quando ela faleceu, ela era professora, uma das professoras de cozinha do SESC, em Belém. E meu pai também é cozinheiro, né? Hoje é uma referência assim, nessa área de culinária amazônica, né? Que é o chefe Jofira Oliveira. E foi a partir, né, desse contexto familiar que eu fui me encantando com esse mundo da cozinha, né? Então, fala assim que eu, de fato, cresci em uma cozinha. Né? Até na escola, uma vez, eu não sempre conto essa história, eu acho engraçada. A mamãe diz que a professora chegou e disse: Thelma, tua filha tem uma criatividade muito grande, essa criança. Ela disse que ela dorme numa cozinha. Aí a mamãe disse: não, ela não é criativa, é porque a gente tem um restaurante, e às vezes eu não queria ir para casa e acabava assim ficando por lá. Então, assim, a minha relação com a cozinha é desse contexto, não é? E quando eu me formei em turismo, e aí eu comecei a ajudar meu pai na organização dos eventos gastronômicos que ele fazia, né? Comecei também a ajudar nas pesquisas, porque a culinária que ele faz é toda de base, né, indígena. E aí eu sempre tive o interesse de trabalhar com povos indígenas, né? Por conta da minha ancestralidade, né? Eu não descendo diretamente de nenhum povo indígena, mas como todo brasileiro, a gente sabe, né, que somos, né, descendentes de indígena. E aí foi no doutorado, eu tive a oportunidade, né, eu conheci uma xerente, e a partir dela, né, eu tive contato com outros xerentes que me permitiram, não é, desenvolver a minha tese de doutorado junto com eles. E aí eu fiz uma apresentação aqui para compartilhar com vocês, né, um pouco dessa minha vivência, da minha pesquisa junto com o povo xerente. Com relação às perguntas, não sei se é assim que a Juliana faz, mas assim, podem fazer durante a apresentação. Para mim não tenho problema nenhum de ser interrompida. A sala é tua, é você que manda. Eu só te acompanho. Faz como você quiser. Vou compartilhar aqui com vocês.
Compartilhou, Juliana? Sim, só não está em tela cheia. Tá. Pronto. Agora foi. Então, a tese, né, o título da tese é Patrimônio Alimentar do Povo Xerente e suas interfaces com o turismo gastronômico. Para a nossa apresentação, né, eu trouxe a parte do patrimônio alimentar, não é? Uma parte, na verdade, né, porque a tese é bem mais ampla, né, envolve muitas outras discussões. Tá? E no final eu falo um pouquinho de como eu relacionei isso, né, esse patrimônio com o turismo gastronômico. Então, essa tese, né, metodologicamente falando, ela foi uma etnografia, tá? A parte da pesquisa do campo dentro da etnografia, ela ocorreu entre dezembro de 2018 a abril de 2020, né? Ela deveria ter se estendido até julho de 2020, mas por conta da pandemia nós tivemos que encerrar antes a pesquisa de campo, né? Então, eu estive em 3 aldeias do povo xerente, né? 2 aldeias que são das mais populosas, que tem entre 400 e 500 indivíduos, e uma aldeia menor, que é a aldeia que tem cerca de 20 moradores só. Então, aqui algumas imagens, não é, das minhas estadias lá na aldeia. Então, no primeiro momento, assim, eu ia e voltava no mesmo dia. Essas aldeias que eu visitei estão a cerca aqui de 80 quilômetros daqui do município de Palmas, né? E elas estão dentro de uma reserva, né, de uma terra indígena demarcada. Então, assim, eu ia e voltava, e depois que eu consegui estabelecer, né, uma relação de confiança com os xerentes, aí eu já ia e ficava 2, 3 dias dormindo na aldeia, voltava, e assim foi durante esse período, né? Então, levava a minha barraca, dormia lá, e muitas experiências bacanas, como a gente acordar de manhã e saber que tinha uma onça rondando a nossa barraca. Mas tudo certo, né? Faz parte da pesquisa, e eu achei super, super legal. Só não morri de medo porque eu só soube no outro dia que era uma onça. Essa foto aqui do lado é uma foto de uma ação que eu fiz no Natal, não é? Então, eu amo essa foto, assim, porque eu acho muito linda, assim, eu sou apaixonada por crianças indígenas, né? Eu tenho, assim, traços indígenas. Então, eu achava, inclusive, que a minha filha fosse nascer com traços indígenas, mas não nasceu. E aí, quando eu vejo essas criancinhas assim, indígenas, eu fico louca. E também essa foto representa, né, o meu vínculo de amizade que eu estabeleci com um povo xerente, né? Então, eu tenho contato até hoje com eles, né? E é um contato que eu vou manter para o resto da minha vida. Nesse período, né, de pesquisa, eu recebi meu nome indígena, não é? E um não indígena, receber um nome indígena, para eles é uma forma de reconhecimento, né? De dizer que eles aceitaram você dentro do povo. É uma forma de reconhecer que você está fazendo alguma coisa pelo povo deles. Então, foi muito significativo para mim, né? Eu ter recebido meu nome xerente, né? Que é o Haiti. Quem me deu o meu nome xerente foi esse ancião aqui da foto, o seu João. Infelizmente, eu não pude participar da festa de nominação, porque o seu João faleceu, né? E teve a pandemia. Então, esses 2 fatores me pediram que eu participasse da festa de nominação. O objetivo geral da tese é analisar maneiras que o turismo pode colaborar para a valorização e salvaguarda do patrimônio alimentar do povo xerente e as opiniões desse povo quanto à possibilidade de desenvolver turismo em suas aldeias. Tá? Então, assim, esclarecendo desde já, eles não têm
atividades turísticas, né, em suas aldeias. O que a gente tem nesse momento são 2 projetos em andamento, né, para desenvolver o turismo nas aldeias, mas ainda não existe. Tá? Eu trabalho com o conceito de patrimônio alimentar, não é? O conceito de patrimônio alimentar, ele é muito trabalhado por sociólogos e antropólogos, né, franceses e espanhol. Aqui, esse conceito que eu trago é o da Katz, né, que é uma antropóloga francesa, onde ela fala que o patrimônio é algo que deva ser transmitido de uma geração a outra de caráter coletivo, próprio ao grupo social, e que possua uma carga social, simbólica ou afetiva e seja reivindicado por pessoas, né, pertencentes ao grupo. Então, também, desde o início, a ideia da minha tese foi registrar o que eles reconhecem como patrimônio alimentar, né? E não eu determinar a partir do meu olhar, né? Porque essa também é uma crítica que eu faço na minha tese, que eu vejo que alguns desses processos, como até mesmo os processos da Unesco, os próprios processos do IPHAN, muitas vezes eles acabam fazendo com que os patrimônios se enquadrem naqueles padrões pré-estabelecidos por esses órgãos de chancela. Né? Existem vários estudos que falam sobre isso. Então, eu preferi, não é, que eles estabelecessem, né, quais eram os elementos, né, que são parte do seu patrimônio alimentar, né? Apesar deles não terem na sua língua materna, que é o aquém, a palavra patrimônio, mas eles entendem o que é cultura e também entendem que a cultura, né, é feita de elementos materiais e materiais. Então, eu trabalhei com o conceito, né, de turismo étnico indígena, né, como um colaborador da salvaguarda e da valorização desse patrimônio alimentar. Então, quando eu falo em turismo étnico indígena, né, eu estou me referindo ao local, não é, onde vai ocorrer a atividade, ao perfil da comunidade, que no caso é a comunidade indígena, e o modelo de gestão, que no caso é o turismo de base comunitária. Então, eu faço parte, né, de autores que defendem, né, que o turismo étnico indígena ele deve ser gestado pela própria comunidade, para que possa, né, gerar impactos positivos, que para essa comunidade tenha plena autonomia sobre o que ela quer ou não desenvolver, né, dentro do seu território. Já a questão do turismo gastronômico trabalhado na tese, ele se refere à motivação da viagem, né? Ou seja, produtos turísticos relacionados à alimentação em seus diversos aspectos, né? Entre eles, saberes, fazeres, locais de produção, entre outros. Chegando, então, né, no povo xerente, né, que foi onde o povo com que eu desenvolvi a pesquisa, eles são denominados de povos das duas metades. Eles estão localizados aqui no estado do Tocantins, né? Eu falo com vocês daqui do estado do Tocantins. Eles têm 2 reservas, né, demarcadas, como a gente vê aqui no mapa. Tá? Tem 2 TIs. Essas TIs, a entrada, né, desses territórios, né, eles ficam cerca de 70 quilômetros aqui de Palmas. O povo aquém, né, o povo xerente, ele se autodenomina de povo aquém, né? E aquém, traduzindo para português, quer dizer gente, né? Então, achei assim muito simbólico, muito representativo, né? Quando eles se autodenominam como gente, né? Eu entendo que é muito assim para dizer eu sou gente, né? Diante de tantos preconceitos que persistem, que ainda são reforçados sobre, né, os povos indígenas no Brasil. Então, é uma forma, né, de se autoafirmar como gente, né? Como ser humano e não como selvagens, como os povos sem culturas, como a gente ainda escuta até no dia de hoje. Eles pertencem ao tronco linguístico Macro-G,
né, que é uma das formas de identificação dos povos indígenas é com relação, né, ao tronco linguístico em que pertencem. Eles fazem parte do grupo dos Gs centrais, que é junto com os Chavantes e com o povo Chacribiá. As duas metades que eles são conhecidos é a metade Wahire, que quer dizer lua, e a outra metade Doi, que quer dizer sol. E cada metade dessa ela é identificada pela pintura corporal, né? Hoje estima-se que eles tenham entre 4 e 5 mil habitantes, e eles estão aí distribuídos em 85 aldeias dentro dos seus territórios. Começando, né, a falar sobre o patrimônio alimentar do povo xerente, a partir dessa vivência com eles, nós elaboramos juntos algumas categorias, entre aspas, né, para poder facilitar, né, a própria elaboração do inventário, né, porque como objetivo específico, um dos objetivos específicos foi, né, o registro desse patrimônio alimentar a partir de um inventário. Então, a comida para o povo xerente, ela é de suma importância, por diversos fatores, né? É importante para todos os povos, para todo mundo, logicamente, porque todo mundo precisa comer, mas para eles, né, além dessa questão, dessa necessidade, né, nutricional para se manter vivo, a comida tem muitos valores simbólicos e dentro da, não vou conseguir falar, dentro da cosmologia xerente, também tem vários significados. Então, por exemplo, a comida para esse povo, ela faz parte de todos os rituais, né, de todas as cerimônias do povo xerente, desde o nascimento até a morte de um xerente, a comida está presente. Então, aqui nessas imagens que a gente tem, é a imagem de um casamento xerente, né, de uma cerimônia de casamento. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente tem a noiva xerente. Então, quando ela entra, né, no local onde é a cerimônia, que é um local muito simples, normalmente só uma área coberta com palha, ela traz, né, sobre a sua cabeça, tradicionalmente são trazidos em cabaças. Hoje, como eles, infelizmente, não têm mais acesso a essa espécie específica de cabaça que eles usavam, hoje elas levam em bacias, né? Elas ofertam para o noivo farinha de mandioca e uma carne, que pode ser carne de peixe ou carne de caça assada, tá? Ou moqueada. Então, isso ela oferta para o noivo, né? A oferta dela. Na imagem aqui do meio, a gente vai ver que ela já sentou, a comida que ela ofertou para o noivo já está aqui. E esse aqui é o tio da noiva. A figura do tio da noiva dentro da cultura xerente é o que seria, na nossa cultura, o padrinho, não é? Porque ele acompanha essa noiva desde que a noiva nasceu, ele é aquele tio que é responsável pela noiva. Né? Então, é ele que acompanha a noiva na entrada do casamento, é ele que vai com a noiva, depois do casamento ele se torna um conselheiro do casal, e esse tio, ele oferta para a família do noivo o mesmo que a noiva está ofertando para um noivo, né? Aqui a gente tem uma saca de farinha que ele produz, né, para ofertar, e aqui a gente tem o peixe moqueado que ele oferta. Essa comida aqui, posteriormente, ela vai ser partilhada, né, entre os demais convidados, que é essa última imagem aqui. Então, esse tio, ele vai ter, assim, todo um cuidado para fazer a partilha desse alimento de forma, assim, muito preocupado em dividir tudo muito igual, para que todo mundo receba a mesma quantia de alimento. E, assim, as pessoas ficam ali esperando até que todas as vasilhas estejam servidas para que elas possam pegar. Então, assim, isso ficou claro para mim, né, que entre o povo xerente existe sim uma etiqueta alimentar entre eles também, não é? E isso quebra muito, né, aquela ideia de que são selvagens, né, de que não tem postura, não, isso não é fato, né? O fato é que sim, eles têm o que a gente pode chamar, né, de uma etiqueta alimentar.
E só, gente, para fazer uma ressalva que é muito importante, essas informações que eu estou compartilhando aqui com vocês são informações inerentes ao povo xerente, certo? A gente tem no Brasil 305 povos indígenas, ou seja, são 305 culturas alimentares. Cada povo indígena tem a sua cultura, né? Então, a gente não pode falar, como a gente ouve, comida de índio, como se só existisse uma comida de índio e que fosse padrão para todos os índios a mesma cultura, não é? A gente já recai em dois erros, né? Achar que tudo é igual e o segundo erro é a própria palavra índio, que não é adequada, né? A palavra, nós falamos em povos indígenas ou povos originários, ou então citar o nome de cada etnia, tá? Então, entre essas categorias que nós trabalhamos, surgiu muito o que eles falam de comida do passado, né? E quando eles falam em comida do passado, é a comida tradicional deles, né? E esse termo tradicional também não foi um termo cunhado por mim, tá? É um termo que eles usam porque eles são hoje bilíngues, né? Eles falam a Quen, que é a língua materna, e falam o português, tá? Então, tem até aqui a fala da professora Rosilda, onde ela fala assim, que a gente sempre lembra... Espera só um minutinho. Tá, consegui, senão nem ia conseguir ler aqui. Ela fala assim que nossa comida, né, desculpa, do seu Valdeciano, ele fala assim, a nossa comida era sem gordura, era só água, carne e caça. Carne de gado nós não comia, era lá há algum tempo que nós comia, né? Mas era peixe, nós comia mais era peixe, nem cebola nós não usava. Ou seja, a comida tradicional do povo xerente era o que a natureza lhes ofertava, né? Carne de peixe, né? Os peixes, as carnes de caça e os vegetais que eles coletavam ou plantavam. Então, aqui nessa segunda imagem, né, a gente tem aqui as fotos, né, dos locais que eles usam para preparar os seus alimentos. Aqui é o que eles chamam de stremp, que normalmente são três pedras, né, onde eles fazem um fogo e ali vão fazer as suas comidas. Então, normalmente, eles fazem sua comida na área externa às suas casas. E, às vezes, essas áreas externas são cobertas, como nesse exemplo aqui. E hoje a gente já encontra também alguns fogões, né, a lenhas bem rústico, e aqui é o que a gente chama de giral, né, usado para lavagem dos utensílios. Então, antes, né, eles usavam, como aqui na fala da professora Rosilda, cuia e folha de bananeira, comiam com a mão, e hoje eles já usam pratos e talheres, né? O que é normal, né, também, porque a cultura ela é dinâmica, né? O dinamismo faz parte da cultura. Então, eles também mudaram, né, seus hábitos, né, seus costumes alimentares durante esses anos, né? Eles estão em contato há 250 anos com não indígenas, né? E isso não faz deles menos indígenas, né? Isso também é importante remarcar, né? Porque se nós mudamos, né, eles não são diferentes de nós, né? Eles também podem e devem mudar, né? E eu faço questão de reforçar isso porque a gente escuta muito. Nem é mais índio, né? Usa roupa, come, né, come de prato, usa celular, não é? Então a gente de forma discriminatória, muitas vezes as pessoas acham que por ser indígena eles estão fadados a viver como há 500 anos, né? Há 5 séculos atrás, quando o Brasil foi colonizado, né? E isso é um pensamento muito errôneo, muito discriminatório de quem tem esse pensamento. Aqui, não é? Já dentro de uma outra, né, categoria, que são das comidas e técnicas, né, tradicionais, aqui a gente tem o moqueio, né? Então, o moqueio é uma técnica que eles usam tanto para as carnes
quanto para vegetais. E é uma técnica assim super trabalhosa. Primeiro, porque você tem que ir na mata buscar as folhas. Depois você vai na mata para quebrar o ninho do cupim e usar o barro do ninho do cupim, né? Então, primeiro é feito um fogo aonde vai lenha e esse barro do ninho do cupim e palha, né? Então, toca-se fogo, né? Que é essa imagem aqui, toca-se fogo e depois quebra tudo, esmigalha, né? Enquanto isso, aí vai no mato, né? Colher as folhas. Aí, sobre essas folhas, né? Que normalmente são folhas de helicônias, as helicônias, para ficar mais fácil, são aquelas folhas normalmente de plantas da Amazônia ornamentais, não sei se vocês conhecem, tem o shampoo, tem bastão do imperador, são esses tipos de plantas. Então, aqui a carne, não é? Depois elas fazem um traçado nessas folhas, o resultado final é dessa imagem aqui. E aí, isso é colocado dentro dessa brasa, né, que eu descrevi anteriormente, cobre-se com essa brasa, e depois de um determinado tempo, que só elas sabem, porque elas não tinham relógio, né, no dia que eu fui, né, e aí a gente vê a diferença das culturas, né, que a gente, quando faz um prato ali, fica todo preocupado, né, com o tempo certo, contando no relógio que não pode queimar, e elas sabiamente, né, sabem a hora que está certa. Então, aqui é a carne, né, a carne moqueada saindo do moqueio. Acabou que não veio a foto da carne moqueada em si, mas a gente abre isso aqui e a carne está lá, né? A textura da carne moqueada, assim, ela é entre uma carne assada e uma carne, vamos dizer assim, guisada de panela. É uma textura aí entre esses dois processos de cocção. Aqui a gente tem um prato, né, que eu identifiquei como um prato totem, né, que é um termo cunhado pelo professor Contreras, né? Ele fala dos pratos totem no seu livro, né, que são pratos muito representativos, né, daquela cultura, e aqui, sem dúvida, o berarubu é um prato totem do povo xerente, né? Então, aqui em cima a gente tem todo o preparo, aqui é a massa da mandioca mansa, né? Que é a macaxeira, a mandioca de mesa, ralada, depois prensada no tipiti. Aqui a gente vai esfarelar, né, essa mandioca, é colocada sobre as folhas das bananeiras, depois vai carne, depois mais uma porção de mandioca ralada, faz novamente, né, aqui entre aspas, esses envelopes de palha e vai moquear. E aqui é o resultado. Gente, é delicioso, é uma delícia. Eu comi muito nesse dia. Então, esse prato era um prato do cotidiano deles, né? Até pelos relatos, assim, até uns 70 anos atrás, 50 talvez, era um prato do cotidiano deles. Só que hoje já é um prato que eles fazem somente nas festas tradicionais, como nos casamentos, né? Nas festas de nominação, ou no ritual, né, de quando alguém morre, que é o cupré. Nesse caso aqui foi durante um casamento. Aqui é uma outra técnica que eles denominam de burrai, né? Eles assam macaxeira, batata doce, esses tubérculos na própria brasa aqui de onde eles estão fazendo o fogo, né? Essas batatas doces aqui são da própria aldeia, né? Essa batatinha aqui, todas as duas são bem pequenas e essa aqui bem menor, bem roxinha por dentro. Eu não conhecia, né, esse tipo de batata e é bem gostoso, bem especial. Também contar para vocês assim que a maior parte, né, desses dados, né, dessas informações coletadas foram em conversas justamente durante esses preparos da comida, né? Que eu conversava, né? A cozinha dentro da cultura xerente
ela é um papel da mulher, né? É a mulher que cozinha, a mulher que prepara os alimentos. O homem, ele é responsável por trazer os alimentos, né? E caçar, trazer o peixe, né? Plantar, mas a mulher também ajuda na colheita. Mas o preparo de, vamos dizer assim, né? Para a beira do fogo, fazer os alimentos, preparar, ralar, não é? Cozer, é papel da mulher. Então, era nessas conversas, né, durante os preparos desses alimentos, que eu fui fazendo, né, o registro dessas informações. E aí, como a gente estabeleceu um contato de amizade, quando ia ter alguma coisa assim, alguma atividade mais específica na aldeia, eles me ligavam, né? Professora, vem, que vai ter um casamento, né? Vai ter uma festa, se é bom a senhora vir, a senhora participar. Aí eu ia e, né, compartilhava, né, junto com eles desses momentos. Aqui é um outro prato, né, que é um prato de milho, é o nazacubu, que é muito similar da nossa pamonha, tá? Aqui não tem um prato assim, vamos dizer, simples no seu preparo, né? É um milho ralado que ele vai sobre essas folhas, ele é envolto, né? A forma, vamos dizer assim, original era a gente ter colocado para moquear também, né? Esse prato. Só que nesse dia tinha chovido muito. E aí o chão estava molhado, não dá para fazer moqueio quando o chão está molhado. E aí a dona Pisadi, que é essa senhora que está na imagem, que foi uma das anciãs que me acolheu, ela disse, não, minha filha, vamos fazer então na panela, que dá certo também. Aí ela pegou a panela, forrou com as folhas, a gente colocou o milho ralado ali dentro, tampamos, como vocês viram aqui, ela segurou aí as folhas com uma pedra, a gente colocou no fogão a lenha, e depois de um tempo lá estava pronto para a gente comer. Muito gostoso, né? Nesse dia a gente comeu esse nazacubu com café. Eles também não comiam café, café era um alimento que não fazia parte, né, da alimentação deles, mas que a partir do contato do não indígena, né, hoje faz parte da alimentação deles e eles gostam muito de café. Eles adoram tomar café, né? E aí até alguns alimentos que antes eles não, né, logicamente, não tinham o hábito de tomar com café, hoje eles tomam, como o nazacubu, o próprio beiju, que eles fazem, eles tomam com café. E aí, como o café é caro, né, sempre que a gente, infelizmente, eles vivem, né, em condições socioeconômicas bem limitadas, né, principalmente porque o território deles foi impactado de forma muito grande, como a gente vai ver mais adiante. Então, sempre que eu ia nas aldeias, eles, até hoje, quando eu vou, eles sempre falam, professora, traz café, né? Então, para a gente tomar aquele cafezinho da tarde e conversar. Aqui é um outro prato também que eles gostam muito, é o grolado, né? O grolado, ele é um tipo de farinha que é feita com a mandioca seca, né? Então, essa mandioca aqui que vocês estão vendo seca, primeiro ela é deixada de molho por alguns dias, depois ela é secada, né, ao sol durante aí uns 6 dias e depois ela é pilada, né? Ela vai ser pilada, à medida que ela vai sendo pilada, se acrescenta um pouco de água, né? A gente tem aqui ela já pilada e depois ela é torrada. Aí aqui a gente tem o resultado do grolado, né? Então, o grolado é usado como acompanhamento também, né, para as carnes. Nesse grolado também pode ser acrescentado amendoim, às vezes é acrescentado amendoim, às vezes é acrescentado castanha de caju, também existe essas possibilidades. Mas o que eu comi, às vezes que eu comi, foi só da mandioca mesmo, sem ter sido acrescentado nenhuma castanha ou leguminosa. Dentro das outras, outra categoria também que eu trabalhei com eles, do registro, foi os saberes e fazeres relacionados à pesca, né? Então, tem muitos, né, saberes, né, elementos imateriais, né, dentro desse patrimônio alimentar
do povo xerente. Entre eles, né, tem um cipó que eles usam, que é o tingui, que eles batem, né, nas águas e o peixe fica bêbado, né, vamos assim dizer. E aí fica mais fácil deles fazerem a pesca, né? Então, antes eles diziam que quando eles se reuniam, a aldeia inteira, né, para fazer a tinguizada, e traziam assim cestos e cestos de peixes. Hoje isso já não acontece mais porque eles já não têm mais essa disponibilidade de peixe no rio, principalmente em função da construção da hidrelétrica, né, que impactou fortemente os seus territórios. Esses desenhos foram feitos por um xerente, e aqui ele desenhou alguns dos peixes que eles comem, né, que é o pintado, a cachorra e o barbado. Com relação aos saberes e fazeres, né, da caça, eles comem ainda, né, veado, paca, anta, tatu, tamanduá, capivara e porco do mato. Mas bem pouco, né, porque hoje também em função, né, da hidrelétrica ao redor dos seus territórios, de projetos agropecuários, de desmatação, né, desmatamento, desculpa, acho que desmatamento, eles hoje têm pouco acesso, né, à caça, conseguem poucas caças, né? E lembrando também, gente, que a caça para o indígena, né, vocês não vão ver um indígena matando 20 pacas, 10 tamanduás, não, eles matam uma paca, um tamanduá, é somente para a sua alimentação. Conforme a gente tem aqui a fala do cacique Valci Sinan, que ele fala, a caça tem muito significado para a gente, os caçadores caçam para suprir as necessidades da família, né? De quando há uma atividade cultural, por exemplo, dos casamentos. Tá? Então, a relação deles com a caça, de forma alguma, é predatória. Na roça, não é? Também tem muitos saberes e fazeres, né? Das roças do povo xerente, aqui é a roça do seu Milton, aqui ele tem banana, mandioca, milho, né? E aí tem toda a questão do período que vai plantar, né? Da lua, qual é a lua que vai plantar, cada alimento tem uma lua específica. A mulher menstruada, por exemplo, não pode, não é, entrar numa roça, porque faz com que as plantas não cresçam, né? Murchem. Então, tem vários, né, saberes aí que envolvem a questão da roça. E outra, né, categoria também, e uma fala que apareceu muito, é a comida do presente, né? A comida do hoje, né? Até então, a gente estava falando em aspectos, né, tradicionais da comida do povo xerente. Então, aqui na fala do seu Valdeciano, ele diz o seguinte, hoje a comida que nós comemos, os antigos, né, nossos filhos, nossos netos, não quer mais saber. Se não tiver óleo, não dá para comer. Se não tiver cebola, não dá para comer. Se tiver carne de caça, tem quem não gosta. Vez que nem come, só quer comer carne de gado, porco, peixe ou frango, né? Então, assim, hoje tem uma fala entre os xerentes que eu assim, fiquei muito impactada a primeira vez que eu escutei, que assim, hoje a roça do xerente é o supermercado, né? Então, hoje, infelizmente, a maior parte da alimentação dos xerentes vem de alimentação industrializada, né? Por diversos fatores, né? Que a gente vai já ver. Então, é normal a gente entender que o jovem não tenha muito apreço pelas comidas tradicionais, porque a gente sabe que o gosto, ele é uma construção, não é? Então, se você não tem contato com aquele gosto, né, desde que você nasceu, se você não foi habituado a comer uma carne de caça, é mais difícil você gostar daquele alimento. É difícil a gente apreciar, né? Nós mesmos, que a gente não tem o hábito de comer caça, a maioria, quando come caça, não gosta do gosto, porque é um gosto mais forte, não é? Então, eu vejo também que os jovens não têm esse apreço pela comida tradicional porque eles não foram acostumados a comer, não é?
e também porque hoje, né, a gente tem um forte, né, incentivo das mídias para a gente se alimentar com comida industrializada, não é? O gostoso, o ser moderno, o ser prático é associado à comida industrializada, não é? E se isso nos impacta, eu acho que impacta, no meu ver, muito mais ainda os povos indígenas, né? Porque eles sabem que eles são vistos como pessoas, normalmente como pessoas sem culturas, como pessoas, não é, atrasadas. Então, consumir, não é, uma comida industrializada também significa dizer, olha só, né? Eu como o branco come, né? Eu não sou um selvagem. Então, também está relacionado, não é, a essas a esses conceitos, né, que estão relacionados, né, à questão da alimentação industrializada. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a imagem de uma comemoração do Dia dos Pais, não é? Porque hoje, né, alguns xerentes, a partir, né, do contato, também já passam a ter datas comemorativas que eles não tinham, né, como o caso do Dia dos Pais. Então, aqui a gente vê, por exemplo, o tradicional, né? E o novo alimento, né? A comida do passado e a comida do presente convivem aqui lado a lado, né? Aqui a gente tem a carne moqueada, não é? Que é uma tradição aí de séculos e séculos entre os xerentes, né? De pelo menos aí quase 4 séculos que se tem, né? Os primeiros registros do povo xerente. E a gente tem aqui o refrigerante, né, presente na mesa do xerente. E aí é o que eu falo, se nós, né, fomos seduzidos, né, pelos produtos industrializados, eles também foram. E aí, essas mudanças da alimentação dos povos, né, xerente aí vindo dessa alimentação tradicional para uma alimentação, né, do presente hoje, com uma forte presença de produtos industrializados, ela está relacionada do contato com os não indígenas, né, que se dá há mais de 250 anos, com os projetos agropecuários. Então, assim, a gente tem vários relatos de aldeias que são pulverizadas com agrotóxicos, porque vêm aqueles aviões que vão fazer, né, a pulverização das fazendas e acabam pulverizando também as aldeias indígenas, né? A construção da hidrelétrica, né? E as novas funções. Então, aqui, com relação ao contato com os não indígenas, o sal e o açúcar, por exemplo, eles foram inseridos há cerca de 70 anos, e, por exemplo, no caso específico da aldeia Salto, foi levado pela própria FUNAI dentro das cestas básicas, né? Assim como o óleo e o leite. E aí recai numa questão muito importante, né? A gente não vê o alimento, considerar o alimento somente seus aspectos nutricionais, não é? Por isso que eu faço parte, né? Defendo, assim como outros pesquisadores, que o alimento ele é diferente da comida. O alimento é aquilo que nutre, não é? E a comida não. A comida é o alimento associado aos aspectos culturais, né? Então, eu vejo que essas políticas, né, assistencialistas aos povos indígenas ou a outros povos tradicionais não considera, né, os aspectos culturais desses povos, não é? Então, por exemplo, até hoje, nas cestas que quando são ofertadas aos povos xerentes, colocam macarrão. A maior parte dos xerentes não comem macarrão, não gostam de macarrão. E isso não é respeitado, não é? Então, vejam só, foi inserido o sal e o açúcar, não é? Dois ingredientes que a gente sabe que são nocivos na nossa alimentação, que eles não comiam, que hoje eles comem, que inclusive estão adoecendo, né, de diabetes, estão oferecendo de colesterol por conta disso. Tá?
Com relação ao impacto da usina, aqui tem uma fala do professor do Cacique Tiago, que também é professor, que ele fala assim: o impacto negativo que a hidrelétrica de Lajeado fez, porque antigamente nós tínhamos vazante, que todos nós fazíamos e não temos mais como fazer a vazante, porque na época que não tinha hidrelétrica, o rio enchia na época da cheia, o rio subia até certo ponto, e aí quando baixava, deixava o solo bem adubado. Essa mudança drástica hoje, né? Essa mudança drástica, ou seja, que hoje o rio não sobe mais, então eles não têm esse adubo natural que eles tinham para fazer as suas plantações, né? Então hoje eles não conseguem mais plantar na beira do rio como eles plantavam. E aqui eu já estou terminando, tá, Ju? Que eu já vi meu tempo aqui que está tá estourando. Tá tão maravilhoso, Luana, que tudo bem. Vamos continuando, tá lindo. Ninguém vai te cortar, não, tá maravilhoso. E aí, então, vejam só que a hidrelétrica impactou a forma deles pescarem, a forma deles plantarem e também caçar, né? Porque foi inundado uma área enorme, né? Para vocês terem ideia, essa hidrelétrica inundou parte de 7 municípios, né? Então, além desse impacto da hidrelétrica, o impacto da construção de rodovias, né? Tem inclusive uma via que eu não vou saber especificar agora, não vou lembrar, que passa dentro da terra indígena, projetos agropecuários. Então, o seu território ele foi fortemente impactado, fazendo com que hoje eles tenham dificuldade de ter acesso à caça, à pesca e a plantar. Né? E isso não envolve só a questão do acesso aos alimentos, envolve também todos os saberes e fazeres que estão relacionados à caça, à pesca e à roça. Né? Então, o impacto é muito grande. E aí, nesse sentido, tem essa fala aqui desse ancião, esse ancião, ele deu essa fala aqui para um outro indígena com quem eu conversei, que é o professor Armando Xerente, e eu, com a gente entrevistando ele sobre a tese, ele me relatou essa fala que ele colocou também na dissertação dele e me deu autorização para colocar na tese, não é? Que fala assim, o avô dele, né, falou para ele, disse assim: estuda, meu filho, você pode estudar. Eu já estou velho, com muita idade. Eu já vi muita coisa. Eu não posso mais te preparar para você ser um bom pescador, porque nós não temos mais peixe. Eu não posso mais te ensinar para você ser um bom arqueiro, ser um bom caçador, porque aqui não tem mais caça, né? Então, é muito os impactos são muito grandes, né? Então a gente consegue ver claramente, não é? Nessa fala que essas mudanças no território impactam diretamente, não é? Na transmissão, não é? E na permanência, né, desses saberes e fazeres do povo xerente. Então, como consequência, né, dessas mudanças, né, na alimentação do povo xerente, eles estão adoecendo, né? Hoje a gente tem muitos xerentes com diabetes e muitos xerentes com colesterol alto, né? Então, aqui essa fala aqui de baixo, o seu Valdeciano fala assim, quando eu não entendi, eu não estou, o Valdeciano tem 86 anos, só para a gente ter, assim, né, 88 de tempo, né? Assim, quando eu me entendi, eu não escutava diabetes, eu não escutava câncer, eu não escutava essas doenças que está vindo agora. Acho que é da comida que pode ser. Ou seja, eles também, né, têm consciência, né, de que essas doenças estão vindo por essas, né, modificações na alimentação deles. E aí também tem uma fala aqui muito interessante do Armando Xerente, que ele fala assim, né, é muito fácil julgar o aquém, né, ou seja, o xerente, que mudou a alimentação, mas é preciso entender os motivos. Você planta e não dá, até a chuva não cai mais no período certo.
por conta do desmatamento. Não pode só criticar o xerente, está mudando isso porque quer. Às vezes, a gente se obrigada a mudar de comida, a mudar de algumas situações da nossa cultura. Antigamente, tinha muito peixe, muita caça, chuva, chovia no tempo certo. Hoje não tem mais nada, né? Então, é a questão, né, que a gente vê muito, né, com relação não só ao povo xerente, mas a outros povos indígenas, né? As pessoas conhecem muito pouco sobre a realidade dos povos indígenas, mas fazem muitos julgamentos, né? E aí, quando a gente vai para dentro de uma aldeia, convive, não é? Vê, não é, as coisas acontecendo, a gente percebe, não é, que de fato são comentários, né? Quando a gente diz que o índio é preguiçoso, que o índio não quer trabalhar, que o índio isso, que é isso, aquilo outro, a gente realmente verifica que são pensamentos muito preconceituosos, muito discriminatórios, né? Feitos a partir de bases infundadas, né? Porque a realidade de um povo indígena é muito complexa e está relacionada a muitos fatores, né? A muitos fatores históricos, há muitos fatores do presente, né? Há muitos elementos internos, né, próprios de cada povo e também há muitos elementos externos. E aqui, terminando algumas considerações, né, que sim, infelizmente hoje, né, a maior parte da alimentação desse povo é constituída por alimentos industrializados, por conta desses fatores que eu acabei de mencionar para vocês, né? Também é muito comum ouvir os anciões falando, né, do desinteresse dos jovens pelas tradições, e que eu vejo isso, sim, relacionado, né, a todos os preconceitos que ainda recai sobre os povos indígenas, ou seja, eu vejo muito qual o adolescente de natureza, a gente já sabe que já é uma fase, né, vamos dizer assim, problemática em qualquer cultura, né? E aí imagina você ser adolescente, né, numa cultura que é discriminada pelas outras pessoas, né? Na qual só é, na maior parte, associado a aspectos negativos, né? Então, como é que você vai querer manter, não é, aspectos de sua cultura se esses aspectos, né, não são bem vistos, né? E eu falo isso, gente, porque aqui mesmo, né, quando eu falo com as minhas alunas, que eu trabalho com população indígena, né, que são alunas jovens, nossa, professora, mas a senhora trabalha com índio? Ai, mas eles não são fedorentos, professora? A senhora não tem medo? Sabe? Aí, quando teve o Jogo dos Povos Indígenas aqui, nossa, professora, eu estou com medo de sair. Tem muito índio na rua, eu não quero sair. Certo? São coisas, assim, absurdas que a gente escuta, né? E não só dos meus alunos, eu escutei já de pais, de coleguinhas da minha filha que são médicos. Ah, a senhora trabalha com povos indígenas? Ah, meu amigo trabalhou em aldeia, mas a senhora não tem medo de trabalhar, não? Diz que eles são muito sujos, né? São muito fedidos. Então, assim, é muito preconceito ainda que tem, né? Então, assim, eu acho até, no meu entender, né? É normal que esses jovens tenham desinteresse de manter as suas culturas, né? Além de serem recriminados por diversas pessoas discriminadas, eles não são incentivados, né? A gente não tem políticas públicas que incentivem a preservação das culturas dos povos indígenas, né? O que eu já tinha comentado antes, que de fato, né, os meios de comunicação, né, impactam diretamente, né, no aumento, né, do consumo de alimentos industrializados, não só entre os povos indígenas, mas também entre nós. E o que eu vejo é que os povos indígenas, o povo xerente, ele está ainda naquela fase de encantamento pelos alimentos industrializados. E que a maior parte da população também está. Porque quando a gente pensa hoje, hoje a gente come alimento orgânico, hoje a gente sabe que não faz bem. Gente, mas vamos ser realistas, isso é uma pequena parcela, não é? A gente até discutiu isso aqui num outro encontro da Vera Kiss, né, Juliana? A gente fala disso, mas quem é que tem condições de comprar um alimento orgânico?
Quem é que tem acesso à leitura que nós temos, sabe, para saber os mares de uma alimentação industrializada? Então, tem uma mudança hoje? Tem, mas é uma mudança que é acessível a uma pequena parte da população, né? Então, os gerentes, assim como a maior, né, parte da população, ainda está nessa fase do encantamento pelos alimentos industrializados. Sem contar o custo, né? É muito mais barato você comer uma comida industrializada do que você comer uma comida saudável hoje. Eu vejo isso no supermercado. Hoje você vai no supermercado, você compra aquela carne de hambúrguer lá, que não é carne de hambúrguer, acho que aquilo é plástico temperado com alguma coisa, mas é R$ 9, vem 1 quilo, não é? De carne de hambúrguer. Vai comprar 1 quilo de carne hoje, é R$ 50. Então, eu vou comer o quê? Eu vou comprar 1 quilo de carne, que eu só vou almoçar, não é? E é R$ 50, eu vou comprar uma caixa de hambúrguer que custa R$ 9, e aí eu consigo comprar 5 com 50 e a minha família vai se alimentar por 5 dias. Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? Então, essa predominância, né, dos alimentos industrializados está relacionada a diversos motivos, né? E, por fim, aqui um pensamento do Leite, que ele também é um antropólogo que fez uma pesquisa com, não vou lembrar especificamente, o povo indígena do Amazonas, e também ele notou lá essas mesmas modificações na alimentação, né, desse povo, né? Também uma forte inserção de alimentos industrializados. E ele fala assim, né, que os indígenas, né, não podem ser vistos como seres passivos de todas as mudanças. Ou seja, eu não estou também colocando aqui um indígena como um inocente, não. Certas escolhas eles fez e tem, lógico, todo o direito de comer algo que não seja tradicional, como a gente falou, né? A cultura, ela é dinâmica, né? O problema é não só para eles, para nós, é a quantidade que a gente está comendo desses produtos industrializados, né? Então, ele diz aqui, não é porque os indígenas também fazem suas escolhas pensando e definindo as suas trajetórias, não é? E negar esse fato é reforçar uma visão etnocêntrica e, portanto, insustentável, certo? Porque também um dos fatores, né, que quando eu perguntei por que vocês não fazem mais esses pratos, né, tradicionais, né, não comem mais de forma tradicional, porque não tem mais acesso, né, de forma geral a esses alimentos e tem em menor quantidade, né? Não é que não tem, mas em bem menor quantidade. Mas também alegaram, por exemplo, que a professora, hoje a gente faz outras coisas, hoje a gente tem outras funções, né? Tem alguns indígenas hoje que são professores, que têm outros cargos, e aí a gente fazer uma comida dessa é muito trabalhoso, a gente vai levar uma manhã inteira para preparar um berarubu, e a gente já não tem mais esse tempo, né? Então, isso também é normal, né? Porque é dinâmica, se assume outras funções. Então, é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês, agradecer. Aqui é o meu Instagram, o @cuia.luanaoliveira, lá é onde eu tenho compartilhado informações, né? Parte, né, das informações aqui da tese, outras pesquisas, né, que eu faço sobre alimentação e cultura, e lá também compartilho outras pesquisas que não são minhas, mas que estão relacionadas à alimentação, cultura e turismo, assim como as minhas vivências e viagens aí nesse mundo que é a alimentação. Muito obrigada. Ai, Luana, muito obrigada. Só esperar você parar de compartilhar para a gente poder se ver melhor. Eu queria te agradecer, porque aquilo que você falou no começo, hoje foi uma verdade, né? Se a gente não tem um espaço para compartilhar o nosso conhecimento, ele fica preso na academia. E hoje, não só quem está aqui, mas todo mundo que vai poder assistir pelo nosso canal, não teria aprendido essa riqueza, né? Esse patrimônio todo. Nossa, é rico, é lindo, é maravilhoso. Eu queria só pontuar algumas coisas que eu acho, né, aquilo que você falou da FUNAI é muito triste,
Mas, infelizmente, a nossa maneira, não só brasileira, mas há muito, muito tempo, e que volto a falar da Esther Duflo, que é economista, que está tentando mudar essa mentalidade de programas 100% assistencialista e vertical. Então, a gente define o que os outros devem comer. Essa parte agora, né, da fome no mundo, a gente continua lidando com a fome, nessa fome aguda agora em função da pandemia, de uma maneira muito ainda vertical. A gente não aprendeu a entender o que é. Você tem fome de quê? A gente não faz essa pergunta, né? Então é muito triste. E aqui eu falo por conhecer e sinto muito que na sala aqui só tenha uma nutricionista e não tenha mais, porque quem faz você estava falando, essas cestas alimentares são nutricionistas e que aprende como, vou caricaturar, tá? Como um branco europeu a decidir o que cada um vai comer daquilo que ela aprendeu por trás de um livro de fisiologia e muito pouco atrás de uma leitura étnica como você acabou de fazer para a gente. Então, eu queria só deixar esse apelo, que é muito triste isso, né? A gente já está em 2022, quase, a gente fala muito, eu não sei se o Brasil, enquanto povo, tem noção do que é um patrimônio indígena, o que significa essa perda para a humanidade. Então, eu militaria nesse sentido, o que é essa perda toda, que é muito triste, e aí a gente corre para a Europa para ir visitar um museu, que aqui todo mundo guarda com muita força, mas a gente não valoriza esse patrimônio, que é um patrimônio imaterial e incalculável, né? Então, acho, assim, para mim foi, assim, muito gratificante, muito importante poder ter isso no nosso canal e poder fazer esse apelo. E que não é para ser assistencialista, é para ajudar, e ajudar não é carregar no colo, né? Ajudar é dar meios das pessoas ajudarem. Fico muito triste também com essa questão toda, que por políticas outras, a gente tire dessas pessoas, você já tinha comentado, né, no Avanços e Controvérsias da Vera Kiss, essa questão da hidrelétrica, o quanto a gente não tem noção e o quanto a gente não tem essa visão sistêmica. Eu fiz uma hidrelétrica, olha o tanto de biodiversidade que eu retirei. E eu acho bárbaro você contar isso para a gente. E eu acho que a gente tem que rever essa questão, né? Sim, a gente precisa de produção em escala, que a gente precisa dessa indústria, mas a gente precisa também valorizar outras coisas. E essa comunicação, eu acho que a gente tem que repensar na cultura brasileira, que é a televisão, que é a novela. O que essa novela ela fala? E eu lembro que quando eu trabalhava em favela, muito me indignava, porque às vezes as pessoas não tinham condições nenhumas, mas elas deixavam de comprar leite para o filho para comprar mamão papai, que na época era caro, hoje em dia eu não sei, e não comia banana, porque via na televisão. Então, eu acho que a gente comenta muito essa questão de mídia, de televisão, olhando só para a publicidade, olhando agora, hoje em dia, para o Instagram, mas a gente não pensa em tudo que é subliminar, que é a série em Nova York, que é a Globo, né? Não é a Globo, desculpa, mas são todas as novelas, agora não é só a Globo que tem novela, mas é aquele programa de auditório, são as lives todas durante a pandemia, embutidas, tá? De produto placê, não sei como é que lembra, como é que fala isso em português. Então, acho que a gente tem que repensar nesse todo e que eu acho que não é só não é porque a gente vai parar de fazer produção em escala, que a gente vai ter fome, não é porque a gente vai melhorar a qualidade do produto produzido em escala, sozinho, não é porque a gente, sabe, não é uma coisa sozinha, eu acho que tem que ter uma consciência do processo sistêmico, da complexidade do todo. E assim, muito obrigada, assim, é muito lindo, para mim é muito lindo ter a honra e realmente é um prazer poder ter isso no nosso canal. Muito obrigada, viu? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, você quer? Eu falei. Eu acho que é isso mesmo, sabe, Juliana? Pensar no todo, não é? A gente pensa muito limitado, sabe? Não pensa no que uma ação, né, pode refletir num sistema como um todo, né? E quando se fala assim em cultura em povos indígenas, né?
Eu sempre faço questão, sabe, Juliana, em todas as palestras que eu tenho participado, de reforçar essa questão de que eles também têm direito de mudar, sabe? É um direito, porque as pessoas veem muitos povos indígenas como se eles, sabe, tivessem que viver ali parado no tempo, sabe? Como se eles não pudessem mudar, né? Isso é horrível, sabe? Eu discuto muito isso, assim, discuto assim no bom sentido, eu estou querendo, né, é, dizer, não é? Se a gente E, evoluiu, eles também podem. Evoluiu, gente, eu não estou falando que é melhor ou ruim, né? Mas se a gente mudou, eles também podem. não é? Agora, assim, o que eu vejo que é triste, assim, de ver, vamos assim dizer, é que essa mudança, né, no caso deles, às vezes eles estão perdendo alguns elementos, não é? Mas porque eles não têm essa noção, entendeu? E eles foram tão, e o pior de tudo é que assim, eles foram tão, como é que eu posso dizer, passaram tanto tempo escutando assim que isso não tem valor, isso não tem valor, isso não tem valor, que eles passaram a acreditar que isso não tem valor, tá? Às vezes eu falo, gente, vamos fazer tal. Não, professora, mas será? Entendeu? Aquele rapaz que fez o desenho dos peixes, nossa, ele é assim um desenhista de mão cheia e ele retrata só as coisas da aldeia. Ele pega assim, vê uma cobra, aí ele amplia assim o formato do couro da cobra e desenha. Lindo, eu falei, Devani, você é um grande artista, vamos fazer isso, pode trazer. Não, professora, deixa para lá, eu acho que não, sabe? Ninguém vai querer, não vai dar, não vai dar certo. E a única coisa que eles relacionam, no caso do Ixerente, né, que eles relacionam a valor da cultura deles é só o artesanato, só. Fora isso, eles não reconhecem valor em outros aspectos, sabe? Culturais. Deixa eu só. A Hebe quer falar alguma coisa, peraí, depois a gente continua. Que talvez tenha a ver com. Oi, bom dia. Bom Juliana, dia. você sempre trazendo uns assuntos bem picantes, digamos assim, né? Que faz a gente pensar bem. Luana, parabéns pelo seu trabalho, fantástico. Eu imagino o quanto de respeito que você colocou nesse seu trabalho no povo xerente, claro que não poderia ser diferente, mas, assim, para eles te darem um nome, né? Acho que é assim que você falou, um batismo, não sei, um nome deles lá, te nomearem. Eu achei, assim, fantástico e maravilhoso. A importância que você tem para eles, né? Dentro de toda essa cultura, tudo. Quando você começou, né, ao longo da sua apresentação, eu fui tendo várias perguntas assim, que eu falei, nossa, eu vou anotar porque eu quero perguntar depois. Mas, infelizmente, teve um desfecho não muito positivo para eles, no meu e acho que no nosso ponto de vista, né? Porque quando você diz a roça é o supermercado do povo xerente, isso vem assim um balde de água fria em cima, né? Porque você tinha dito de um alimento, que eu não vou saber qual o nome, que eles fazem, que tem, às vezes tem castanha de caju, amendoim, e eu fiquei pensando, onde que eles compram essa castanha? Será que tem lá na região, né, na área deles? Depois eu também fiquei pensando, já estava pensando antes de você falar no açúcar, eu falei, será que eles comem açúcar? Quer dizer assim, infelizmente, essa cultura já mudou muito, e mais infelizmente ainda, não é só com o povo xerente, né? Todos os povos indígenas acredito que estejam assim. Deus queira que ainda tenha algum bem aí escondido no meio, aí que ainda não foi deturpado aí e estragado, né? Pela FUNAI ou por homem branco. E comer como o homem branco come, que tristeza, né? Que comparação mais triste, né? Que como que eles se colocam. Mas eu entendo perfeitamente a inclusão que eles querem ter na sociedade. Então, para eles se incluírem, eles têm que agir igual, porque infelizmente tem pessoas, como você falou aí de alguns alunos e pais de coleguinhas do seu filho, que agem, que pensam dessa maneira, né? Um povo sujo, um povo sem cultura, que tem medo e tal. E, na verdade, simplesmente são seres humanos que tiveram outra experiência de vida.
Eu estou numa fase que eu estou deixando os industrializados, já há alguns anos eu venho mudando isso, né? Então, enquanto eles estão querendo vir para o nosso lado, tem gente querendo ir para o lado deles, né? Que, claro, que no dia a dia é difícil a gente tirar 100%, né? Não tira, e nem é esse o objetivo também. De vez em quando, você comer um veneninho não faz mal assim tanto, né? Mas eu só queria mesmo te dar os parabéns e por essa riqueza aí da sua pesquisa, e acredito que tenha muitas e muitas outras coisas como esse desenhista aí que você falou, muitos e outros pontos aí que você viu na sua pesquisa, que não só de alimentos, que era o foco, mas no seu convívio, de você ser aceita, né, lá na comunidade para dormir lá e tudo, o quanto de riqueza que você não tem de informação deles. Eu só queria mesmo te dar os parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada, Hebe. Realmente, assim, eu sempre falo, assim, o meu doutorado, para mim, valeu muito mais como pessoa do que, assim, como, sabe, teu título, sabe? Teve o título de doutora. Isso, lógico que a gente quer, mas, assim, a transformação que isso fez em mim como pessoa está muito além do título de doutora, né? Porque na tese, até eu mesmo falo isso, assim, eu achava, assim, pretensiosamente que eu tinha algum conhecimento por ter lido algumas coisas, né? Ter visto alguns documentários, aí pretensiosamente eu achava que eu sabia alguma coisa, né? Sobre povos indígenas. E aí, de fato, quando eu comecei a tese, que aí, logicamente, eu fui ler sobre várias coisas sobre os povos indígenas de uma forma, né, geral no Brasil, para poder entrar especificamente no povo xerente, né? Descobri que eu sabia muito pouco, né? E que muitas coisas, né? Quantas coisas estão assim escondidas, né? De uma forma geral, tá aí para a gente ler, né? A gente só que não tem interesse dessas informações, né? Serem compartilhadas em larga escala, né? Então, assim, tem muita coisa, né? Sobre as culturas indígenas. Então, assim, o meu conviver com ele mudou muito minha forma assim de ver o mundo mesmo, sabe, Hebe? Assim, de ver quanto que a gente tá preso, sabe? Aquelas questões assim, preso mesmo, muita questão material, sabe? De ver outros valores, outras, sabe? Outras relações, coisas que na nossa cultura a gente está perdendo, o respeito ao mais velho, isso é muito forte entre eles, sabe? O respeito ao mais velho, eles têm assim, muito respeito pelo mais velho, do tipo assim, quando eles conseguem uma caça, pode ser em outra casa, mas se eles souberem que tem um idoso ali perto, em respeito, eles vão lá, sabe? Levam pro idoso, né? Em respeito ao idoso, né? Então, assim, é maravilhoso, assim, foi um divisor de águas na minha vida, essa vivência com o povo xerente, né? E a questão que você perguntou do amendoim, da castanha, eles têm tem muito cajueiro na aldeia, tem muito cajueiro, então eles têm a castanha e eles também plantavam amendoim. Agora, muito difícil achar amendoim. O castanha tem bastante porque é a árvore do cerrado, né? E aqui, como o bioma aqui no Tocantins é cerrado, né? Então tem muito. Muito interessante. Alguma pergunta, Mônica, Rodrigo, Renata? Vamos lá, Mônica. Bom dia, gente. Parabéns, Joana. Acho que é muito rico, né? Quando a gente começa a discutir vários outros pontos de vista, né? Às vezes a gente tem uma visão de uma situação e aí a gente vê uma tese dessa e vê por um ponto de vista totalmente diferente e você começa a ligar certos pontinhos, né? De onde você falha, às vezes até no que você faz. E, assim, mas não é tanto uma pergunta, mas observações que eu fiquei muito curiosa em relação ao macarrão, quando você mostrou a foto lá da comemoração do Dia dos Pais. Eu digo, como assim macarrão? Né, isso me chamou a atenção, porque apesar de a gente não considerar o macarrão um vilão, né, na alimentação, mas realmente me surpreendeu em termos da escolha.
E como eu trabalho com agricultura familiar, uma coisa que a gente vê muito, que às vezes eles chegam assim, a gente faz, o que é que você tem aí? O que é que você produz? O que facilita aí o convívio de vocês para que a gente possa usar isso? Não, o que é que a senhora quer? Eu disse, não. Que para você faz sentido fazer e produzir para que ofereça a gente. Isso muda a forma dele se relacionar com a gente muito, né? Quando a gente faz essa pergunta, porque eles, como assim ela está interessada no que eu sei fazer? Como assim ela só quer aquilo que eu sei? Né? Isso é muito importante quando a gente trabalha. E aí, eu aproveitando, porque a gente tem algumas pesquisas que mostram que a maioria do abastecimento num país como o nosso, ele é da agricultura familiar, né? O agronegócio, ele supre o mercado externo, né? O nosso mercado interno, a boa parte dele é abastecido com a agricultura familiar. E aí eles têm essa... Como funciona para eles? Porque essa questão de produzir e essa agricultura ser uma forma de subsistência também, não só a venda da produção, na verdade, né? Porque a agricultura pode ser subsistência para a própria aldeia, mas também eles podem vender, porque a gente tem sempre essa ideia, vou dizer assim, tem principalmente nas políticas públicas que incentivam essa questão da gente comprar da agricultura familiar, então a gente sempre procura. Ah, não, aí tem uma aldeia, então vamos lá para ver se eles querem vender. Mas, assim, faz parte da cultura daquela aldeia produzir. Aí é justamente a minha dúvida, assim, como é que eles veem essa questão, né, de produzir aquilo que já é natural para eles, para entregar, assim, para ter outra forma de sustento. E fala um pouquinho da questão do macarrão, como é que eles colocaram isso, que eu fiquei muito curiosa, me surpreendeu bastante. Então, Mônica, vamos lá. A questão do macarrão veio do contato com o não indígena, né? A questão do macarrão. E nessas cestas vem macarrão, né? Nas cestas básicas, normalmente vem o macarrão. Só que eles não apreciam muito o gosto, né? Tanto que ele é porque eles assemelharam o macarrão com minhoca. Tanto que eles traduziram macarrão para o aquém como minhoca. Né? A tradução que eles fizeram para o aquém é minhoca. Então, esse é um grande fator deles não comerem, porque visualmente para eles não é atrativo, que eles se remetem à minhoca. Né? E aí, eles vão, né? Como nós, né? À medida que novos alimentos vão entrando, eles vão ressignificando dentro da cultura deles. Então, por exemplo, o frango. Hoje eles já comem frango, mas a maior parte dos anciãos, principalmente os mais velhos, não gostam de comer frango. Eles não apreciam o gosto, porque eles não comiam frango. E aí, no casamento, eu fui em um casamento que tinha frango, né? Fizeram um frango moqueado. E aí eu achei super interessante, que eles disseram, professora, a senhora sabia que diz que não é bom fazer frango no casamento, porque o frango cisca para trás, né? Tipo assim, como se fosse um mau agouro para o casamento, né? Então, assim, achei super interessante, né? Que como eles não apreciam muito, né? E agora eles estão, né? Tendo que usar nas cerimônias, porque, né, às vezes não consegue a caça, não consegue o peixe, hoje até para comprar o peixe é caro, né? Então, aí eles associaram como algo, né, negativo, né, comer o frango na cerimônia. E aí, com relação, Mônica, à produção, eles não produzem para vender nada, pelo menos nas 3 aldeias que eu fui, né? Não posso te falar com relação às demais, mas também não tenho conhecimento de que eles produzam para vender. Né? Pelo contrário, eu quero começar com eles agora um projeto, eu vou ver, estou aí vendo com o Instituto, vou até ter reunião com a reitoria essa semana, para ver se a gente faz um projeto, enfim, criar parcerias, que eu quero incentivá-los a ter roça novamente, porque hoje eles têm poucas roças, na verdade, nessa aldeia da Porteira, que são
uma média de 500 moradores, só tem uma roça, que é aquela roça que eu mostrei na foto, que é do seu Milton. E ele trabalha sozinho lá. E aí ele distribui depois. Eu disse, o que o senhor faz, seu Milton? Ele, professor, eu dou, porque meu pai me ensinou que eu tenho que compartilhar as coisas, né? Achei super bonito. Então, distribuo, professora. Ninguém quer fazer, ninguém quer ir, mas eu distribuo. Então, eles têm 2 espaços que eles plantam. Eles têm a roça, que eles chamam, que são espaços maiores, assim, um pouco mais afastado, né, do centro da aldeia, né? E aí onde eles plantam, que hoje eles estão tendo que fazer roça de toco, né? Porque não podem mais fazer a de vazante, como eu expliquei. E aí esse é o espaço que eles chamam de roças, são espaços maiores. E eles plantam também no quintal. Só que quem dá planta no quintal normalmente são os anciões, e hoje são bem poucos anciões que já tem nas aldeias, né? A gente encontra assim 2, 3, no máximo assim, uns 4 anciões nas aldeias. E aí eu estou com esse projeto, né? Com a intenção do projeto, na verdade, né? Agora, para começar, de incentivá-los a voltar, né? A ter as roças, a ter os quintais, para colaborar nesse processo deles, né? Porque hoje eles têm essa alimentação, né, de base de alimento industrializado, passam, né, situações de fome, não é? E a roça, né, o quintal pode colaborar nesse sentido. E aí, Mônica, eu falo para caramba, viu, Juliana? Tu sabe, se é meu tempo aí, pode falar, mas só uma ressalva. Porque a gente tem 4 minutos, então, para você terminar, tá. Acabar, tá bem? Só para falar aqui uma coisa muito importante, que foi do que eu falei e a Mônica comentou, essa questão da gente saber valorizar, né, esses saberes, e isso também é uma postura que nós da academia temos que ter, né, como você falou, ou os técnicos, né, não, eu quero saber o que você quer, né, ouvir o outro, né, aquilo que a gente falou. E uma das coisas que, assim, quando eu cheguei lá, depois, assim, no tempo, lógico, no primeiro momento, né, tem um estranhamento, que é normal, né, aquele distanciamento, e depois, assim, quando a gente já estava bem próxima, aí disse, professora, sabe por que a gente gostou da senhora? Porque a senhora foi diferente de todas as outras professoras que veio aqui. A senhora veio, a senhora sentou, a senhora conversou com a gente, assim, de igual para igual, riu, não é? Compartilhou as suas histórias. Então, assim, é se fazer igual, né? Eu acho que a academia não são todos, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente tem alguns colegas, né? Dentro da academia que chega com toda, né, essa empáfia da academia. Eu sou mestre, eu sou doutor, eu sou pesquisador, estou aqui, né? Eu estou acima de vocês, né? E isso prejudica muito, né? Essa relação, né? Então, o valorizar o outro, né? E se colocar todos como pessoas, né? É isso que vai fazer valer. Uma coisa que a Luana também já viu, né, que eu chamo sempre atenção aqui no Papo à Mesa, ou alguns encontros da Vera Kiss, quando a gente fala de ciência, não é porque eu tenho um diploma que eu sou mais que alguém. E repensar o fato de ter um diploma. Para que eu tenho? Eu acho que esses diplomas de pesquisador, eu vou repetir o que eu repito sempre, o pesquisador trabalha em prol da humanidade, não em prol do seu umbigo. E a gente tem que repensar essa valorização. Então, é muito bonito e fico muito feliz pela gente, Luana, e por eles, de ter tido você na vida deles, de ter tido alguém que apesar de estar nesse mundo que eles acham que é diferente, não é? Na verdade, você raciocina com o intelecto, eles têm outras riquezas, é só diferente, não é melhor nem pior, mas eles terem podido chegar perto desse mundo e compartilhar com você, graças a sua humildade toda e reconhecimento do valor deles e da gente de poder contar com o teu trabalho e poder contar com essa experiência, esse testemunho aqui, que foi bárbaro. Muito obrigada, Luana. E continuemos todos juntos. Obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigada. Bom final de semana para vocês. Bom almoço. Bom almoço, não, bom café da manhã. Tchau, gente. Obrigada. Foi ótimo.